Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Amém? Amém. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Versículo 11 ao 19, tá? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Nós agradecemos a Deus essa semana, uma semana que os irmãos que vieram na semana acho que já estão cansados de ouvir. Quarta, sexta, ontem os jovens também, e hoje outra vez. Mas graças a Deus que não temos nada para falar de nós, mas que vem de Deus. Amém. Então, se fosse Manuel que falasse, vocês estariam cansados. Mas como é Deus que vai falar conosco nessa noite, Ele não vai nos cansar. Glória a Deus. Amém. Aqui nós vemos uma passagem que já estava com ela em mente já faz uns dias, eu estava pensando, meditei nessa passagem, e quando o Palmiro louvou o hino 7, Deus confirmou essa palavra. Eu fiquei sabendo que ia pregar agora, mas fiquei sabendo assim, que o pastor me falou, mas Deus já tinha falado comigo. Então, é aquele negócio, a gente sempre sabe que Deus sempre fala com a gente, Deus sempre fala conosco. Se nós não nos preparamos é porque nós ficamos meio desatentos, mas Deus sempre fala conosco em todos os momentos. Às vezes em casa, sentado, pensando em alguma coisa, Deus está falando conosco. Deitado na cama, às vezes a gente deita, fica pensativo, Deus está falando conosco. Ou seja, Deus fala conosco em todos os momentos. Nós que às vezes não ouvimos aquilo que Deus tem falado conosco, Deus tem falado conosco desde o início do culto, desde a palavra devocional, Deus vem falando conosco e vem falando nessa mesma linha, que é de cura. Aleluia! Deus já falou através do Palmiro, Deus já veio falando através dos louvores, e Deus, quando Ele começa a falar em algo, Ele não somente fala, Ele também opera no nosso meio. Se Ele vem falando de cura desde o início do culto, eu tenho certeza de uma coisa: Ele quer operar milagres nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Passou pelo meio da Samaria. Outra vez a Samaria, lembra? Da Samaria, João capítulo 4, os samaritanos e os judeus, eles não estão. Porque os judeus acham que os samaritanos são pessoas que são de menor valor que eles. Por quê? Porque eles não são puros. São pessoas que nasceram de um casamento misto. E os judeus, eles olham para os samaritanos como se os samaritanos fossem menores que eles, não fossem iguais a eles. Mas os judeus olham para eles desse jeito, mas Deus olha para eles da mesma forma que olha para os outros. Ou seja, às vezes nós pensamos por alguma situação que aconteceu nas nossas vidas, e algumas pessoas, às vezes, até dentro da nossa casa, podem nos olhar de uma forma diferente, mas Deus nos olha com misericórdia, Deus nos olha com amor, Deus nos olha com carinho que Ele tem para com todos. Deus não faz exceção de pessoas. E esse era o cuidado que Jesus tinha com esses samaritanos. Nós vemos que no capítulo 4 de João,
fala que era necessário passar por Samaria. Lembra quando ele está no poço e aquela mulher samaritana, ela vem tirar água, e ela vem tirar água, o estranho daquela passagem é que ela vem tirar água por volta de meio-dia. Meio-dia é a hora que o sol está mais quente, a hora que o sol está pegando. As pessoas costumavam buscar água ou no início do dia ou no final do dia, que era quando o sol não tinha saído ainda, ou quando o sol já estava se pondo. Mas aquela mulher, ela estava buscando água por volta de meio-dia, ou seja, na hora que ninguém estava naquele poço. Aquela mulher tinha uma vida difícil, ela passou por alguns processos difíceis, e as pessoas olhavam para ela com um olhar de julgamento, olhavam para ela com um olhar de diminuição para ela, mas Jesus não olhou para ela dessa forma. Jesus espera aquela mulher naquele poço, ele tem um encontro com ela, ele sabia que ela iria naquele local. Ela não sabia que iria encontrar Jesus, mas Jesus sabia que iria encontrar ela naquele local. Da mesma forma que nós entramos nessa noite, Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe o que nós estamos passando, Jesus sabe da nossa situação, e Ele nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco. Ele tem uma palavra aos nossos corações. Aquela mulher agora estranha, Jesus está falando com ela, porque os judeus não falam normalmente com os samaritanos. E ela agora recebe aquelas palavras de Jesus, mas recebe com uma certa divisão, vamos dizer assim. Ela não recebe com todo gosto, vamos dizer, a princípio. Pode ver que no início da conversa ela está meio relutante. Mas quando Jesus começa a falar com ela, Jesus passa a mostrar para ela que ele é diferente daqueles outros que olhavam com um olhar de julgamento, porque ele sendo homem, mas ele não deixou de ser Deus. O amor dele estava sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher que foi julgada todos aqueles anos por causa dos relacionamentos que não deram certo. Agora aquela mulher olha para alguém que não olha para ela com um olhar de julgamento, mas olha para ela com um olhar de amor. E esse é o Jesus que nós servimos, ele nos olha com um olhar de amor. Aleluia! Ele agora começa a falar com ela e ele pede água para ela. Olha só, Jesus pede água para aquela mulher e ela fala: mas como, sendo tu judeu, pede água para mim? Ele fala: essa água que eu estou pedindo para você, trazendo para a nossa linguagem, ela vai fazer com que eu tenha sede outra vez. Mas eu estou pedindo uma coisa simples para você. Mas aquilo que eu tenho para te dar, ele vai te saciar por a vida inteira. Aleluia. Ou seja, o que Jesus nos pede é pouco por aquilo que ele vai nos dar. Jesus não nos pede muitas coisas, perto daquilo que ele vai nos dar, perto daquilo que ele vai nos presentear. E aquela mulher tinha sede, aquela mulher tinha falta de muitas coisas, mas Jesus ele estava ali para suprir a necessidade daquela mulher. E a necessidade daquela mulher não era bens materiais ou qualquer coisa do tipo. Aquela mulher estava precisando de um olhar amoroso para com ela. E ela saiu dali tão alegre de um modo que ela foi falar para as outras pessoas que aquele homem que falou com ela era um homem diferente. Ela entendeu, ou seja, as pessoas que seguiam a Jesus, que eram judeus puros, ao olhar deles não conheciam Jesus, não entendiam quem era Jesus. Mas aquela mulher samaritana que era desprezada, que as pessoas olhavam para ela como se ela não fosse nada, ela conheceu quem era Jesus, ela entendeu quem era o mestre que estava ali, ela entendeu que era o Messias que todos estavam esperando, que estava na frente dela. E algumas pessoas que se achavam justas não entendiam isso. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! E como é bom quando Deus se revela para nós. Como é bom quando Deus ele se mostra para nós, quando nós entendemos que é Ele que está no nosso meio. As pessoas que se acham justas não conseguem conhecer a Jesus, mas nós, quando nós nos colocamos na posição de dependentes, na posição de fraco, na posição de que nós precisamos dele, nós começamos a entender que Jesus é maior que todas as coisas. Aleluia! Jesus é maior do que qualquer problema que eu tenho. Jesus é maior do que qualquer olhar de acusação que tem sobre mim. Jesus está acima de todas as coisas. E aquela mulher agora, entendendo isso, ela sai e vai pregar o evangelho. Ou seja, aquela mulher desprezada, aquela mulher que ninguém acreditava nela, ela agora, além dela reconhecer quem era Jesus, ela não fica com aquilo só para ela. Ela vai na cidade,
Para ver como é o amor de Deus. E o amor que Deus coloca nos nossos corações. Aquela mulher que era desprezada por aquelas pessoas, ela entendeu que era o Messias que estava ali. Ela não fica com essa revelação só para ela, não. Ela entende que tem que passar para as outras pessoas. E quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos que Ele é o Messias, o prometido, aquele que veio salvar, aquele que veio libertar, nós não guardamos para nós somente isso. Nós queremos dividir com aqueles que estão próximos de nós. Mesmo se aquelas pessoas que estão próximas de nós, às vezes não fazem bem para nós. Mas nós entendemos que eles estão necessitados de Jesus também. Aleluia! Um dia Jesus entrou na nossa vida e Ele mudou a nossa vida. E assim como Ele mudou a nossa vida, Ele continua transformando vidas nos dias de hoje. Amém. Romanos, no capítulo 10, se não me engano, fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir sobre Jesus se não há quem pregue? Se nós não falarmos do Jesus que nós conhecemos, como as pessoas vão ouvir? Nós temos que abrir os nossos corações e dividir aquilo que nós temos, que é Jesus de Nazaré. Nós temos Ele nas nossas vidas, e nós temos que saber dividir aquilo que nós temos, que nos foi dado. É um tesouro muito grande para ficar somente para nós. E entrando numa certa aldeia, saíram de um encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Aqueles homens estavam leprosos e eles não podiam se aproximar das outras pessoas. Mas eles entenderam que quem estava ali não era um homem normal, não era um homem natural. E agora eles gritam de longe. Levantaram sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Como é bom quando a gente entra na presença de Deus desse jeito. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Lembra do publicano que entrou na casa, estava dentro do templo, vamos dizer assim, e ele olhava para o fariseu olhava para aquele publicano e falava: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse. Eu oferto, eu jejuo, eu faço tantas coisas. E aquele homem, o outro, entra na presença de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu sou pecador. Ele entendeu que para entrar na presença de Deus tinha que vir por baixo. Ele entendeu que o único que era grande era Deus. Ele entendeu que era dependente de Deus. E quando nós entendemos que somos dependentes de Deus, nós chegamos por baixo. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, olha para nós com o seu olhar de misericórdia, porque eu não estou conseguindo caminhar. Senhor, eu sei que eu parei em alguma área da minha vida, mas o Senhor pode olhar para mim com misericórdia e pode sarar Quando nós chegamos com humildade na presença de Deus, Ele cuida de nós. Glória a Deus. Humildade é o princípio de nós chegarmos na presença de Deus. Humildade. E esses homens chegam com humildade na presença de Deus. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mestre. E ele vendo-os disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram muitos. Para sair e se mostrar ao sacerdote, a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ver algum resultado de cura. Ela tinha que começar a ver alguma coisa. Quando ele começava a ver o resultado, quando começavam a sarar as feridas, aquela pessoa poderia se apresentar ao sacerdote, e ele ficava fora do templo. O sacerdote vinha lá, olhava para ver se ele estava bem. Tinha todo um ritual para purificação daquele homem, daquela pessoa que estava com lepra. Ele não poderia entrar dentro do tabernáculo. Ele não poderia entrar. Ele tinha que ficar de fora.
depois do ritual de purificação, aquele homem poderia entrar lá. Mas quando Jesus dá a palavra, eles já saem. E eles não tinham visto nada ainda. E isso é fé. Aleluia. Fé é quando nós acreditamos naquilo que vai acontecer, mas nós ainda não vimos nada. Aqueles homens estavam com lepra, ou seja, estavam impuros, mas eles tiveram fé. Jesus falou, vai lá e se mostra ao sacerdote. E na hora que Jesus falou, eles não ficaram curados na hora, porque a Bíblia não fala que eles ficaram curados na hora. Mas eles entenderam quem estava dando a palavra, e eles já saíram e foram se mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é fé. Quando Deus fala conosco, nós não estamos vendo, mas nós entendemos que é Ele que está falando conosco. Aleluia. Que é Ele que está nos mandando fazer alguma coisa. E nós entendendo isso, mesmo que eu não veja o resultado ainda naquele momento, mas eu sei que foi Deus que falou comigo. E se é Deus que falou comigo, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Aqueles homens não viram, mas eles acreditaram e saíram daquele lugar e foram se apresentar para o sacerdote. Amém, Jesus. Fé. Fé. Isso é fé. Quando Deus fala conosco que nós não entendemos aquilo que Ele falou, nós não sabemos o que vai acontecer, como vai acontecer, mas nós sabemos que Ele vai entrar com providência. Glória a Deus. Nós temos que confiar nesse Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que Ele não nos abandona nunca. Eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu saí eu acredito que eu não contei isso aqui ainda. Quando eu fui para o campo missionário, eu fiquei um tempo no Paraguai. Isso eu já falei. Mas aconteceu uma situação comigo uma vez, e não é porque eu fiquei abandonado lá não, calma. Não fiquei abandonado não. E nós temos que entender que Deus tem seus modos de trabalhar e seus modos de operar. Ele opera o milagre da forma dele, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento certo que Ele quer. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse testemunho. E certo dia eu estava sem dinheiro nenhum. Acabou meu dinheiro. E não é porque eu estava abandonado, entenda bem. É que o missionário acaba se envolvendo muito com a obra. E a gente não recebe tanto e acaba querendo ajudar, e a igreja estava em construção, aí a gente compra alguma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. E quando eu vi, eu estava sem dinheiro. Eu falei, acabou meu dinheiro. Eu estava sem dinheiro, longe da minha família, não tinha para quem eu ligar para minha mãe, ia preocupar ela. Não tinha para quem ligar. E minha ajuda chegaria no outro dia. E nunca faltou um dia. Um dia que eles falaram, vai ser depositado hoje, eles cumpriam com aquilo. A Semar sempre cumpriu com isso. Se eles falavam, vai ser depositado dia 10, era dia 10. É que eu, naquele mês, eu acabei gastando antes do tempo. E eu lembro que era dia 9. Dia 9 eu acordei, por volta era um dia antes de chegar a nossa ajuda. Eu acordei, olhei, não tinha nada para comer e eu também não tinha dinheiro nenhum. E como eu estava chegando, eu não conhecia muita gente. E a pouca gente que eu conhecia na cidade, eu falei, eu não vou ligar para ninguém para pedir comida. Eu vim aqui para fazer obra missionária. Vim aqui para trabalhar para Deus e para a obra de Deus. Eu vou ligar falando que estou sem comida. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, eu tenho o telefone de algumas pessoas, mas eu não vou usar esse telefone. Eu vou usar um contato que eu sei que é falar e ele vai responder, que é colocar o meu joelho no chão. Aleluia. Eu coloquei o meu joelho no chão e orei a Deus, falei, Senhor, o Senhor me trouxe até esse lugar. O Senhor sabe que eu não fiz extravagância nenhuma com o dinheiro, eu usei de forma sadia, mas eu esqueci de contar os dias. Eu não tenho nada aqui. Não vou ligar para ninguém, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu não sei como o Senhor vai cuidar de mim. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor é poderoso para trazer até mim. E eu já estava com fome, mas de manhã eu já estava com fome, já acordei com fome, a gente trabalhava bastante lá. E nesse dia a gente não ia trabalhar. E meu irmão me ligou e falou assim, Manuel, um dos dois irmãos que tinha o meu telefone falou, Manuel, o que você está fazendo? Eu falei, estou em casa, né?
Falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Não vou falar nada para ninguém. Já falei para quem tinha que falar, agora não vou falar mais nada. E ele falou, você consegue vir na minha casa aqui? Eu falei, pronto, recebi na bênção. Aí cheguei lá, aí ele estava lá fora e era cidade do interior. E a maioria das pessoas ganhava vida com agricultura. E ele tinha um quintal grande, e o mato estava meio alto. Aí ele falou, Manuel, eu te liguei, eu estou precisando de uma ajuda. Eu falei, ajuda? Você queria me ajudar e ele está precisando de uma ajuda. Eu falei, tá bom. Qual que é a ajuda? Ele falou, não, eu estou precisando carpir esse quintal aqui. Eu falei, meu Deus. Já estou com fome. Com fome. Carpir quintal, tudo que eu queria. Falei, se eu ficar parado, pelo menos eu vou guardar energia até amanhã, né? Bebo água, faço alguma coisa. Mas aí eu tive que carpir, eu não quis falar nada pro irmão. Olha, eu vou ter que carpir esse terreno aqui. Aí carpi e Deus abençoou o trabalho que rendeu de um jeito que acabou rapidinho. Mas já estava um sol quente, estava com mais fome ainda. Aí ele veio, me deu um abraço, falou, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. E me despediu. E na hora que ele me despediu, aí meu coração entristeceu. Falei, meu Deus, eu estou com fome. Ajudei o irmão, ele veio para me dar um prato de comida. Aí eu falei, mas tá bom, né? E tinha uma moto que era do serviço da igreja. E na hora que eu estava subindo nessa moto, esse irmão veio e falou, Manuel, volta aqui. Aí eu voltei. Aí ele falou, sobe no carro, vamos ali comigo. Você vai ficar parado hoje. Eu falei, vou. Aí ele parou na frente de uma churrascaria, eu olhei assim, eu falei, não vou ainda dando esse toque. Aí ele falou, entra aí. Aí eu entrei, aí sentei, aí ele falou assim, ó, tá vendo ali, ó? Pode comer à vontade. Nossa. Pode pegar o que você quiser. Glória a Deus. Aí um prato de comida para nós hoje não é nada. Mas um prato de comida para quem tem fome, ou seja, naquele momento, para mim um prato de comida foi o meu milagre. Foi a resposta de oração que eu fiz a Deus, e Deus respondeu a minha oração. Aí quando nós entendemos que Deus cuida de nós, quando nós chegamos na presença dele com humildade, ele cuida de nós. Amém. Ou seja, nas pequenas coisas nós olhamos a mão e vemos a mão de Deus trabalhando a nosso favor. Eu entrei ali, eu comi tudo que eu podia e não gastei um centavo mesmo, porque eu não tinha nem um centavo para gastar. E aquele irmão foi a pessoa que Deus usou para me abençoar naquele dia. Ele não sabia a necessidade que eu estava passando, mas Deus sabia o que eu estava precisando. Ou seja, eu saí dali farto. Almocei e jantei já. Falei, já vou aproveitar esse tempo. Vou forrar de uma vez só. Fiquei até o outro dia sem fome nenhuma. No outro dia chegou a minha ajuda. Ou seja, Deus não me desamparou. Porque eu entendi que quando eu chego na presença de Deus com humildade, Ele cuida de mim. Amém. E quando nós chegamos na presença de Deus com humildade, Ele cuida de você também. Amém. E às vezes eu estou falando aqui, você está pensando como que eu vou resolver tal situação, faça a mesma coisa, use esse diálogo que eu tive. Coloque o seu joelho no chão e fala, Senhor, eu não tenho como resolver, mas o Senhor pode resolver. Aleluia. E nós não temos que pressionar Deus, nós temos que pedir para Ele, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Eu pedi somente uma solução rápida ali, um miojo para mim já ajudava. Ele me deu uma churrascaria, eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu voltei para minha casa e pude agradecer a Deus, porque Ele fez mais do que aquilo que eu imaginei. Aleluia. Amarrachou que Ele cai. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós. Glória a Deus. Ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que ainda ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Quantos voltaram? Quantos pediram a bênção? 90%. 90% não agradeceu a Deus.
Na hora de pedir a bênção, pediu. Na hora de agradecer, se esqueceu. Alguns deles, a Bíblia não fala, mas provavelmente foram lá cumprir o ritual para se envolver outra vez na sociedade. Mas aquele homem, entendendo com quem que ele tinha falado, ele não ligou para ritual nenhum. Ele falou: eu vou voltar e vou agradecer o mestre. Eu vou voltar e vou ser grato àquele que cuidou de mim na hora que todos viravam as costas para mim. Amém. Eu vou voltar e vou agradecer a Ele, porque no momento de dificuldade da minha vida foi Ele que olhou para mim. Aleluia. Ele achou que ele me cai. Glória a Deus. E sabe o que Deus está falando conosco desse modo? Que Ele vai operar milagres nessa noite. Eu não estou falando isso para animar ninguém, não, porque nós não somos animadores de plateia, nós estamos aqui com compromisso de pregar a palavra de Deus. Mas quando Ele fala desse modo, que Ele vai operar. E Ele já está preparando o nosso coração para que nós sejamos gratos a Ele. Aleluia. Quando nós somos gratos, nós recebemos mais. Quando nós somos gratos, nós recebemos mais de Deus. Deus cuida de nós. Amém. E sabia o que eu lembro disso que aconteceu no Paraguai? Quando eu estava no culto de missões lá na Vila Paulina, Deus usou meu irmão e falou assim: irmão Manuel, Deus vai te prosperar nessa terra. E o prosperar nessa terra não é dar riquezas, é suprir as suas necessidades, é cuidar de você dos momentos que você não vai ter. Ele chega e cuida de você. Eu lembrei da palavra de Deus. Quando eu olhei, eu falei: o Senhor está cumprindo a sua palavra. Ele falou comigo lá que iria prosperar. E a minha prosperidade naquele dia era um prato de comida. Glória a Deus. Ele achou que ele ia pecar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos que confiar naquilo que Deus está falando conosco. Ou nós acreditamos naquilo que Deus está falando conosco, ou nós não acreditamos que Deus é poderoso. Que me rachou que ele me cai. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. E aquele homem voltou, agradeceu a Jesus. Agora ele se prostra. Ele cai aos pés de Jesus, agradecendo a Ele pelo que Ele tinha feito. E como é bom cair aos pés de Jesus, se prostrar aos pés de Jesus. Lembra de Maria? Aquela mulher que chegou com um vaso de alabastro, quebrou nos pés de Jesus. Lembra dela? E lembra que Jesus falou que onde o Evangelho fosse pregado, todos os lugares aquela mulher seria lembrada. E aquela mulher é lembrada por causa da sua gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus. Aleluia. Todo mundo está lá ao redor de Jesus. Alguns estavam pensando no que ele iria falar ou no que ele iria fazer. Aquela mulher chega, não fala nada, quebra o vaso nos pés dele, joga aquele óleo sobre ele, chora aos seus pés, enxuga com os seus cabelos os pés dele. E aqueles homens que estavam lá na presença dele só ficam olhando. Alguns até falam: mas por que não vendeu e deu aos pobres? Agora achou que não. Porque aquilo que ela tinha para dar não era para os pobres, era para Deus. Aquilo que ela tinha para oferecer naquele momento era para Jesus. E se nós temos alguma coisa para oferecer para Jesus nessa noite, vamos oferecer de todo o coração. Porque ela poderia ter perdido aquela oportunidade. E logo na sequência Jesus foi para o céu. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Amém. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nossos olhares têm que estar para Ele. Ele achou que me becou. Nós não podemos perder tempo olhando para algumas situações, mas nós devemos olhar para Jesus e falar: eu quero estar aos pés de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar Glória a Deus. agradecendo a Ele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar sendo gratos a Ele nessa noite. Será que nós podemos falar com Jesus nessa noite sem pedir nada para Ele? Será que nós podemos entrar na presença dEle sem pedir nada? Aleluia. Amém. Será que nós podemos lembrar
de onde Ele nos tirou? Aleluia. Será que se eu olhar para onde Ele me tirou, eu tenho o coração grato? Será que se eu lembrar de onde Ele me tirou, será que meu coração se alegra na presença dEle? Será que quando eu lembro como Ele me limpou, Ele rachou que Ele me cai? Será que eu caio aos pés dEle agradecendo a Ele pelo aquilo que Ele fez por mim? E aquilo que Ele fez por mim foi dar a sua vida. Ele deu a sua vida por nós. Ele purificou-nos dos nossos pecados. E nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. E às vezes nós não olhamos aquilo que Ele fez por nós. Nós ficamos olhando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Que nós viemos ser gratos a Ele cada dia mais. Amém. Porque cada dia estamos mais próximos da Canaã celestial. Lá abaixou que Ele cai. Glória a Jesus. Amém. E achou que Ele cai. Amém. Será que eu estou pronto para receber aquilo que Deus tem para me dar? Aleluia. Será que quando eu receber aquilo que Deus tem para me dar, eu vou ser grato a Ele? Ele achou que Ele cai. Vamos agradecer. Amém. Vamos agradecer. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer. Glória, Glória glória, a glória. Deus. Nós temos gratidão no nosso coração. E se você tem gratidão no seu coração, fale com Jesus aí do jeito que você quiser. Amém. Feche seus olhos, Senhor.